Igreja, quem aqui ama a mensagem da cruz? Quem aqui está aqui hoje porque ouviu a mensagem da cruz e assumiu, aceitou esse convite, aceitou o seu sacrifício e está aqui hoje pela cruz. Então hoje nós vamos falar da palavra do Senhor. Está lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos 1, a versão Lara. Você já conhece, já deve ter lido. Dos primeiros mártires, a igreja primitiva. Eu sempre esqueço na hora de montar o look. Deveria ter colocado um salto maior. Vou ler com vocês aqui. É um Atos 1, tá? É Atos 1. Isso. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Pode passar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Diga, foi elevado às alturas. E estes também, depois de ter padecido, diga, ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Diga, provas incontestáveis. Que aparecendo-lhes durante 40 dias, diga, 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora vamos ler junto. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O próximo. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. O 11. E eles lhes disseram: varões galileus. Agora lê comigo: varões galileus. Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Vamos orar. Pai, esta é a tua palavra. O Senhor nos presenteou com ela, para que ela nos conduza, para que ela nos dirija. Senhor, fala aos nossos corações. Não o que eu quero, não o que eu acho que tem que ser dito, mas aquilo que o Senhor sabe que nós necessitamos ouvir. Eis aqui a minha vida como canal do teu fluir. E até que o Senhor venha, nós queremos ser testemunhas tuas nessa terra. Até que o Senhor venha, nós queremos estar com os nossos olhos fitos em Ti.
Usa-nos, Senhor. Fala aos nossos corações, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Toda vez que eu venho, eu falo, eu amo esse texto, eu amo essa palavra, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a estudar a palavra de Deus, cada vez mais a gente se apaixona. Mas eu amo o livro de Atos, porque apesar de ter sido lá no início dos séculos, ela é tão real. A experiência que os primeiros cristãos viveram é tão real que parece que é hoje, o dia de hoje. E assim, a alegria que eles tinham, o prazer que eles tinham de estar servindo a Deus, isso me faz cada vez mais amar esse Deus e dizer, Senhor, que eu tenha pelo menos um pouco do que esses crentes tinham. E o livro de Atos é uma introdução à história da igreja primitiva. Foi Lucas quem escreveu esse livro. Como eu disse, eu amo história. Mas ler a história da igreja é algo que mexe muito comigo. E esse livro, ele se chama Atos dos Apóstolos, porque ele foi escrito após a ascensão, essa subida de Jesus. Então, quando Jesus subiu, e aí começaram a escrever. E ali tem Atos, não só de Paulo, de Pedro, de Tiago, aqueles que continuaram pregando o Evangelho após a ascensão de Jesus, aqueles que se tornaram testemunhas do sacrifício vivo de Jesus. E o melhor desse livro, o melhor dessa história verdadeira, que não é um conto de fadas, um conto de carochinha, como chamavam antigamente, é que essa história ela é contemporânea. Esse ato desses apóstolos ainda está acontecendo até o dia de hoje. Você e eu ainda estamos escrevendo essa história. Quando nós nos reunimos aqui para pregar o Evangelho, para falar a palavra de Deus, quando tem aquele evangelismo na praça, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos na nossa escola, quando nós estamos falando do amor de Deus, nós estamos ali escrevendo Atos dos Apóstolos, porque nós estamos cumprindo o vídeo, o mandamento de Jesus. Então isso para mim é maravilhoso, isso enche o meu coração. E essas palavras, esses primeiros cristãos ficaram conhecidos como a Grande Comissão. Aqueles primeiros que saíram depois de que Cristo passou esses 40 dias, depois da ressurreição, ele ainda ficou aqui na terra 40 dias, fazendo várias aparições, comendo com eles, estando com eles, conversando com eles. Depois disso, de 40 dias, é que ele é assunto ao céu, é que ele ascende ao céu, é que ele sobe aos céus, é que ele se eleva aos céus. E ele disse assim, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Ali, imagina-se que tinham homens e mulheres que eram seguidores de Jesus, porque as mulheres naquele tempo não eram contadas, mas nós vemos vários relatos de que havia também mulheres que seguiam Jesus. Então ali estavam reunidos, mas é usado de uma forma geral falar no masculino. Então quando aparece aqueles dois anjos se dirigem para os discípulos e falam varões galileus, estava falando para todos que estavam ali naquele momento, de uma forma genérica, de uma forma generalizada. E isso também hoje aplica-se a mim e a você, que muitas vezes recebemos uma palavra de Deus, estamos ali seguindo aquilo que o Senhor nos falou, esperamos que algo vai acontecer da forma que a gente imaginou, da forma que a gente planejou, mas eu amo a palavra de Deus, porque Deus permite que o que deu errado aos nossos olhos na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, na vida dos profetas, Deus não escondeu. Não foi retirado da Bíblia. Exemplo, a primeira família, Adão e Eva, não deu ruim lá? Não deu? Podia falar, não com essa parte não, porque o que eu vou falar? Não. Deus permitiu que isso acontecesse, estivesse ali,
para que hoje nós combatêssemos esse evangelho de facilidade que está sendo pregado. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. E isso embasa a nossa fé, para que nós saibamos que a nossa esperança, que a nossa convicção, ela só não acontece quando tudo vai bem, não. Ela está num Deus que está conosco, o mesmo Deus que entrou com Daniel na cova dos leões, que fechou a boca dos leões. Então, quando nós lemos esses primeiros cristãos passando por tribulações, passando por provações, eu penso: se ele venceu, eu vou vencer também. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é: até que ele venha. Até que ele venha, nós permaneceremos firmes. Até que ele venha, nós esperaremos. Até que ele venha, nós não vamos voltar atrás. E o Senhor vai falar o nosso coração nessa noite. E ele diz aquela palavra para aqueles varões, dando a eles ordens, dando direcionamentos. E às vezes Deus nos dá ordens, Deus nos dá direcionamentos, e nós falamos aqui: eu quero confirmação de Deus. Mas a ordem, o direcionamento já foi dado. E aí Jesus já tinha falado para eles muitas vezes, desde que eles caminhavam juntos, antes dele morrer: ó, é necessário que o Filho do Homem venha morrer, venha padecer, e ao terceiro dia venha ressuscitar. É necessário que as escrituras sejam cumpridas. Mas sabe quando você não quer acreditar? Sabe aquela coisa que você já sabe, que Deus já te falou, mas você fala assim: eu prefiro não pensar. Eu sei que Deus vai me levar lá. Eu sei que a consagração vai chegar. Eu sei que vai chegar aquele tempo, mas você prefere assim: é melhor eu não pensar nisso. Os discípulos, é mais ou menos assim que eles estavam, porque estava envolvido amor, envolvia emoção. E sempre que envolver emoção, teu propósito e teu chamado, nós precisaremos nos manter firmes no propósito e dizer: até que ele venha, eu vou ficar com a palavra que eu sempre tenho. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus já havia dito. Sabe um exemplo lindo que eu acho disso? Jesus já havia ressuscitado. Estavam os discípulos caminhando, 2 discípulos caminhando juntos no caminho de Emaús. E falando acerca dos acontecimentos. Sabe quando acontecem as coisas que só se fala naquilo? É o assunto do momento. É o assunto do momento. Jesus morreu, tudo ficou escuro, aconteceu, mas os discípulos andavam com ele. E realmente, quando acontece o primeiro momento do luto, é a negação. Você não quer acreditar que aquilo aconteceu, mas aconteceu. E eles estavam falando, e de repente Jesus coloca no caminho com eles. Jesus começa a conversar com eles e a perguntar: mas por que vocês estão tristes assim? Por que o coração de vocês está entristecido? Ele falou assim: você não sabe? Você por causa de onde? É um forasteiro que não sabe os acontecimentos, está desatualizado, não tem rede social, igual o irmão Antônio Carlos? Se eu pregar não falar teu nome, não tem, né? O nome tá lindo, Antônio Carlos. Você não está sabendo do momento? Você não viu lá no Insta, não viu nas histórias? Está passando toda hora na televisão. E ele diz que não, e ele começa a contar a história e Jesus está ouvindo. E só quando eles chegam lá na casa e Jesus se faz conhecer que eram eles, ele olha um para o outro e fala assim: mas porventura, enquanto ele falava, o nosso coração não ardia e queimava. Deus está falando. E por que é que nós não estamos ouvindo? Esses dias uma amiga disse para mim: olha, eu fiz um propósito de oração, eu estou no 2º dia. Deus já falou tanto comigo. Eu falei para ela assim: sabe o que acontece com a gente? Deus já estava falando, éramos nós que não estávamos ouvindo. Porque quando nós nos colocamos disponíveis, com o nosso ouvido aberto,
Não tem como ele não falar. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, quando me orardes, quando me buscardes, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, até que ele venha. E ele veio, ele estava ali do lado dos discípulos, o coração deles ardia, o coração deles queimava, mas eles, eu já senti, sabe? Eu já senti esse fogo, eu já senti essa voz. Ah, não é possível. Sabe por quê? A fé deles havia sido abalada pelo dia mal. Mas quando o dia mal vier, você precisa lembrar da palavra que o Senhor te deu. Porque a palavra do Senhor ela é verdadeira, ela é fiel. E Deus vela pela sua palavra e Ele vela para cumpri-la. Não são as circunstâncias, não é aquilo que você está vendo, mas é o que Ele prometeu. E quando Jesus morre, cada discípulo vai para o seu lugar. E parece, e que Deus tem nos dado uma ousadia maior. Por isso que num texto isolado ele fala, mulher, fala um pouquinho menos, que às vezes a gente realmente fala demais. Mas as mulheres foram lá no sepulcro de Jesus primeiro, porque os homens, os discípulos haviam corrido, porque as mulheres se lembraram que ele falou. Então no terceiro dia, primeira hora da manhã, que ela fez, que ela lembrou, ele falou que ele ia ressuscitar. Então até que ele venha, peraí, hoje é o dia que ele falou que ia cumprir. Sabe aquele dia que você fala assim, Senhor, eu preciso do milagre hoje, porque essa coisa aqui só o Senhor pode resolver. Eu já vivi isso. E não vai chegar, se for meia-noite o prazo final, não vai chegar às 11h59, vai chegar 0 horas, mas vai chegar. Se tardar, espera, porque o que há de vir virá e não tardará. E Maria, ela vai no momento que ela sabe que a palavra de Deus, que ele havia dito, Jesus disse que ressuscitaria, então ela vai. E ela teve o privilégio de ser a primeira vez Jesus ressurreto, porque ela creu na palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você a lembrar da palavra que Deus te deu. Do que é que ele plantou e gerou no teu coração. Sabe? Foi falado aqui esses dias sobre avivamento. Está sendo falado no Entre Nós, do primeiro amor, que as pessoas pedem algo novo, não. Lembra-te de onde caístes e volte às primeiras obras. O que é que o Senhor falou? E essa semana eu ouvi da minha irmã Carla admoestando alguém, e ela falou assim, mas você já fez aquela primeira coisa que no aconselhamento Deus mandou, que foi orientado para você fazer? Silêncio. Então Deus não vai dar o segundo comando. Se a primeira coisa não foi feita, como é que Ele vai te dar a segunda? Você está cumprindo uma ordem. Então o chefe fala, primeiro você vai, leva essas fichas lá para o RH. Você tem que levar primeiro as fichas para o RH. Aí daqui a pouco volta você e fala assim, e agora? Você já levou as fichas para o RH? Não levei ainda não, mas vim saber o que o senhor quer que eu faça. Mas primeiro leve as fichas para o RH. E qual é o direcionamento que está sendo dado, que você e eu ainda não fizemos? Porque estamos com medo. Esses discípulos estavam extremamente abalados. A emoção deles está abalada. Eu reconheço que é difícil, que não é um momento fácil. E quando as nossas emoções estão envolvidas, é exatamente aí que nós temos que apresentar a Deus um culto com intelecto, um culto racional. Que a minha emoção, ela não pode roubar a revelação que Deus deu ao meu coração. Amém. Eu vou repetir. A minha emoção não pode roubar a revelação que Deus deu ao meu coração. Porque ela pode parecer impossível, pode ser difícil. Esses dias eu me alegrei muito com uma amiga
Você pode agradecer o Senhor? Morador de Vila Kennedy, estudou a vida inteira lá. Ele passou por uma faculdade em Itaperuna. E ela virou para mim e falou: mas eu não tenho condições de sustentar ele nesse curso, porque é um curso integral. Eu falei: por acaso Deus é aquele que faz a obra pela metade? Se Deus abriu, Ele vai garantir. Gente, e não dá para eu contar aqui. Mas foi tanta providência, de lugar para ficar, de juíza dando dinheiro, falando: vou pagar o primeiro mês, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E o menino está lá para a glória de Deus. Eu sei que vai ser glória, porque Deus falou que seria. Varões galileus. Esses varões, e que é dirigido para eles essa palavra, são discípulos, aqueles que foram chamados lá atrás, que foram admoestados por Jesus. Talvez tivesse Pedro, que negou Jesus 3 vezes, porque não diz exatamente quem estava ali, mas estavam os discípulos, esses que andaram errantes, que estavam o tempo todo se desentendendo, aqueles meninos, porque a história diz que eles eram bem jovens. E essa palavra varão, ela é usada com o sentido de honra, com o sentido de enobrecer, com o sentido de valorizar o homem. Quando chamava varão, estava dando honra a essa pessoa. E aí vem um cidadão do céu e não chama mais aqueles meninos lá que estavam lá, um na coletoria, publicano, errantes, cobrando impostos dos judeus, pescando peixes, e que Jesus falou para ele: não, vocês não vão mais pescar peixes, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Agora vem um personagem do céu, um cidadão do céu, e chama para ele: varão, ó, até aqui você caminhou com o mestre, aprendeu, fez a escola com ele, mas deixa eu te dizer uma coisa: a sua estação mudou. Aleluia. Ele vai cumprir o que ele tem que cumprir no céu, porque na terra o que ele tinha que cumprir ele já cumpriu, ele já fez. Ele já abriu mão da sua glória, ele já se despiu de ser Deus, ele pegou um corpo corruptível como o de vocês. Agora é com vocês. Transformou meninos em homens que se alimentavam de leite, como mesmo a palavra de Deus vai dizer daqueles Tiago, né? Vai dizer. E quando era menino, ele falava como menino, não é? É Tiago ou Pedro? E aí agora eles são o que? Homens que estão agora com a missão de testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. E Galileu, gente, é usado como termo pejorativo. É como eu falei assim, ó, Vila Kennedy. E vieram me questionar, dizendo: mas como o filho dela passou para lá? Eu nunca vi ninguém ganhar uma bolsa de 100% para medicina. Falei: olha, não é minha área ensino médio, então eu estou por fora disso, porque na minha época eu fazia prova para cada faculdade. Agora tem Enem, Sisu, não sei o que lá, não sei. Pergunte a ela, mas de uma coisa eu tenho certeza: foi milagre. Que a própria pessoa que fez a inscrição dele falou: até hoje eu nunca vi ninguém ganhar bolsa de 100% para medicina. Porque nós pegamos um menino que há pouco tempo Satanás disse: vai para o mundo, vai ser vergonha para tua casa, e ele transforma num doutor. É isso que Deus fez com aqueles 12 meninos. Um se perdeu porque parou de olhar para Jesus. E hoje nós vamos focar os nossos olhos no Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. E aí, ele diz: varão Galileu, a Galileia era um local considerado
vai. Por que que vocês estão olhando para o céu? Eu imagino quanto tempo eles devem ter ficado parados ali. Jesus veio, uma visão linda, maravilhosa, que ele foi assunto ao céu, ele ascendeu, ele subiu. Ascender vem de ascensão. Daí vem a palavra assessorista. Que você fala assim, gente, assessorista não tem? Não, porque o elevador ele faz o quê? Ele ascende. Então, o assessorista trabalha ascendendo o elevador, subindo e descendo o elevador. Então, quando diz Jesus foi ascensão ao céu, é porque ele subiu aos céus. Imagina eles parados olhando aquela cena e ficando parados ali. Jesus subiu. Imagina, e agora? Tipo aquela história, aquele livro que diz, e agora, José? Jesus subiu, Jesus foi embora. Era ele que dava a direção do que a gente ia fazer. Era ele que nos orientava. Ele que diz fica, ele que dizia vai. Mas ele diz, se eu não for, o Deus Pai, Espírito Santo, ele não vem. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. E a melhor coisa de tudo é que o Espírito Santo veio. E ele disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará. Ele instruirá vocês em tudo. Tudo. Gente, quando diz tudo, é tudo. Senhor, o que eu vou fazer? Ele te instruiu. Mas como assim? É claro que tem coisas que já está instruído. Você já sabe que segundo a palavra de Deus, se eu vou mentir, mas é por uma boa causa. A palavra de Deus já diz para nós não mentirmos. Porque muitas vezes a pessoa, ela quer usar de uma desculpa, ela quer usar de um atalho, e muitas vezes eu vou perguntar ao Senhor o que já está escrito, o que já está sabido, que a palavra de Deus, que é verdade, ela é verdadeira, ela é fiel. Ela é como uma espada de 2 gumes, ela penetra entre as divisões da alma, entre as juntas e as medulas, para cumprir aquilo que lhe apraz. Então, é ela que vai nos conduzir, sim, a nossa base cristã. Então, tem coisas que você já vai saber que não pode fazer, porque não é da base cristã, não é o teu fundamento. Não importa o que o mundo está fazendo, você não vai fazer, porque Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas não me convém. Posso fazer? Posso, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque se ela me dominar, eu vou perder o foco. E aqueles varões estavam com foco naquele momento, apesar de nobre, no lugar errado. Os jovens também estão tendo uma palestra, eu estou dizendo, você não pode vir, nossas palavras estão no Spotify. Lá falam muito sobre legalismo. Agora essa semana vai falar sobre o que eu vi. E falou também sobre você estar servindo, achando que você vai ter mérito somente por estar servindo. E muitas vezes você não conhece o dono, a quem você está servindo. E antes de eu fazer, eu preciso ser filha do rei. Antes de eu servir na casa do rei, eu preciso conhecer o rei. Eu preciso ter contato com o rei. Quando eu venho cultuar ao rei, o meu culto já começa na minha roupa. O meu culto já começa quando eu estou me preparando para vir. O meu louvor não é quando chega lá aqui para levantar a mão. Eu já estou na minha casa e dizendo, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Diante
você saindo de casa, tá vestindo a roupa, tá pegando shampoo, tá pegando perfume, e Senhor, que haja salvação hoje. Que seja hoje, Senhor, a libertação do marido da minha irmã. Que seja hoje, Senhor, que o teu Espírito Santo mova aquela casa. Que seja hoje. Mas muitas vezes eu estou parada, olhando para o céu, para o que já é passado, porque o minuto segundos já passou, já foi. O hoje é agora. E aí vem o anjo, os 2 anjos se apresentam diante dele e falam: ei, varões, acordem, presta atenção aqui. Foi bom o passado, foi bom, mas deixa eu dizer para você, Deus tem um futuro melhor ainda para você. Ele não disse que vai descer poder, que vocês vão ser revestidos, mas parado aí, olhando, lembrando como foi bom, né? Ver ele curar aquela mulher do fluxo de sangue, que disse assim: se eu tão somente tocar na orla dos vestidos. Porque ela sabia que na orla dos vestidos dos judeus ficavam as escrituras, ficava a palavra, ficava ali. Eles tinham o costume de colocar um cordão, uma trança azul, e ela falou: então eu não vou tocar nele para me tornar imundo, mas vou tocar na orla, vou tocar na palavra, e ela vai sair curada. Foi bom, mas Deus queria fazer coisas maiores, porque Ele disse para eles: em meu nome vocês farão coisas maiores. Aleluia, glória a Deus. E Deus envia aqueles anjos para dizer isso para eles: foi bom o passado, foi bom estar na igreja, eu fiz, né? Foram tantas crianças, foram tantos velhos, foram tantas curas, mas eu quero fazer mais. Por que vocês estão olhando para o céu? E você vê que Jesus sempre fazia isso. Ele sempre chegava com uma pergunta que parecia óbvia: está vindo cego? O que queres que eu te faça? Jesus não era cego também, mas Ele sempre nos pergunta para que nós façamos essa reflexão. Nós estamos vivendo uma geração que está vivendo mecanicamente. Vai passando, vai passando, vai passando. Quando vê, passou horas e horas e horas no foco errado. Se distrai, não está focando para Jesus. E aí aquela geração, nossa geração tem se perdido. E Ele diz: olha, por que vocês estão ainda parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu, Ele vai descer. Aleluia. Esse mesmo Jesus que foi, Ele vai voltar. Aleluia, glória a Deus. Mas para que Ele venha, até que essa promessa se cumpra, vocês precisam ir. Vocês precisam ir e pregar o Evangelho. Jerusalém fala da nossa casa, fala de onde a gente mora, fala de um lugar que é difícil você pregar, porque você prega sem palavras na sua casa. Paulo vai admoestar as mulheres a pregar para o marido sem palavras, coisa difícil para nós, porque o que mais a gente quer é falar, né? Nós temos muitas palavras, mas como na palavra de Deus não é aquilo que a gente e aquilo que a gente precisa. E Ele diz que o profeta na sua pátria, também a palavra de Deus diz que não teria honra. E onde nós devemos começar a pregar é dentro da nossa casa. Vou começar pela irmã. Quem me conhece mais tempo é minha irmã. Sabe como eu acordo? Sabe como sou eu na TPM? Ela costuma dizer: seu nível de voz sobe, seu tom de voz sobe. Vou até beber água, que me deu até pigar. Seu tom de voz sobe no nosso trabalho. É onde eu vou pregar o Evangelho até que Ele venha, mas coisa difícil. Porque passamos muitas vezes mais tempo dentro do nosso trabalho do que com a nossa família. Eu faço 45 horas semanais. Então, querendo ou não,
você precisa ser testemunha. O que é uma testemunha? Testemunha, ela vai dar um relato sobre algo. Ela vai falar sobre algo. E a testemunha, no grego, o significado dela é Marte. E esse sentido da Bíblia é o que os discípulos iam passar. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão sofrer. Vocês vão pregar o evangelho. Vocês vão padecer. Só que nós, hoje, temos que estar atentos e correr desse evangelho que diz o contrário. Não, você não vai sofrer. Não, isso aí não é de Deus. Doente, não, você não fica. Resfriado, não. É claro que nós temos que ter discernimento para entender quando é algo que a gente tem que orar e repreender, porque o inimigo também age. Mas tem muita gente aí fazendo uso do nome de Deus em vão. Ah, é demônio. Que é mais fácil falar que vai expulsar, colocar a culpa no demônio, colocar a culpa no diabo, do que tratar caráter. Do que admitir que precisa viver o evangelho de Jesus Cristo, que precisa fazer, como Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que eu posso chegar na minha casa e dizer isso? Porque pregar fora, nos confins da terra, é fácil. Ai, um sonho de pregar em Orlando. Aí então eu vou chegar assim, lá na Disney. Olha, gente. Vai pregar comigo. Vai pregar comigo. Não sou conhecida. Mais difícil é pregar todos os dias dentro da minha casa. É eu ser a testemunha que Deus quer, até que Ele venha para o meu marido, para o meu irmão, para o meu filho, para a minha sogra, para a minha vizinha, para a minha colega de trabalho hoje. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Glória a Deus. Porque quem quer vir após mim, diz a palavra de Deus, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Tomai o meu jugo. É isso que é diferente. Você não vai levar um jugo pesado. Porque Jesus diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vai conseguir, até que Ele venha, estar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque você não vai estar na força do seu braço. Você não vai fazer conforme você acha. Você vai estar levando, entregando as suas aflições para o Senhor. Você vai estar sendo guiado e dirigido, conduzido pelo Senhor até que Ele venha. Ele disse, vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, próximo, Samaria. Vou pular alguns, senão não vai dar tempo. As pessoas não gratas. Judeus não se davam com samaritanos. Brigas por terra, por diferenças de crenças. Não tem pessoas assim? Não rolou uma afinidade. Não rolou assim, sabe? Não vou nem usar aquela frase que crente não pode usar, né? Porque o santo que está aqui é o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, eu não posso falar essa frase. Mas não rolou uma afinidade. São essas que eu tenho que pregar. E olha como Deus faz. Falando numa pessoa não grata, e na semana falando na pessoa, passo eu pela calçada. E ela não vai falar comigo, eu também não vou falar com ela. Ela não vai falar comigo, eu também não vou falar com ela. Ela não vai falar, o Espírito Santo, que ele falou, fala, fulana! Ela fez assim. Minha vontade, gente, foi, né, gente. Sabe que eu amo esse Deus? Porque Ele age conosco com misericórdia. Essa palavra misericórdia são as nossas misérias
misérias, coração. Nossas misérias no coração de Deus. Ele age conosco de misericórdia, porque o que eu tenho é só pela graça de Deus. A minha vontade é estar com Ele até que Ele venha. Porque, gente, vamos falar a verdade. Eu quero dizer como Paulo: combati o bom combate. Sabe? Guardei a carreira. Segui a carreira e guardei a fé. E aí, gente, nós vamos fazer tanto esse amor, esse sacrifício para chegar diante de Jesus e ouvir: afastai-vos de mim que não vos conheço. Porque a fulana não queria falar comigo e eu falei que ia virar a cara para ela também. O Espírito Santo falou: fala. E como ela estava assim, estava meio distante, eu gritei: fulana! Corri e abracei ela. Fácil? Não faço. Mas a paz, e aí quando eu digo que o fardo é leve, porque a falta de perdão, ela te mata. Ela te adoece. E o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas quando nós entregamos, dizemos: Senhor, eu sou tua testemunha, eu me coloco diante de ti, Ele nos dá graça, que é a força capacitadora, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Até que Ele venha, nós vamos colocar a nossa vida como nós somos, como Pedro, que falava sem pensar, como tantos outros, como Paulo, que usava palavras pesadas, que às vezes a gente lê a palavra de Deus com um olhar diferenciado, esquecendo que tem seres humanos que escreveram aquilo ali. Em Coríntios, Síntique e Evódia, elas estavam, não se entendiam. Dá a entender que elas não estavam se falando. A igreja de Corinto. Tinham duas irmãs lá que não estavam se falando. Aí você diz: mas igreja? Não é para a igreja. Porque a igreja tem fofoca, tem problema. Desde lá do início da igreja primitiva, não é a igreja de hoje. A igreja é feita de pessoas imperfeitas. Por isso que é igreja. Por isso mesmo. Porque são pessoas, Jesus disse: eu vim para os doentes. Eu sou doente. Paulo diz que ele é o maior dos pecadores. Eu digo: Paulo, porque eu nasci depois de você. Porque se fosse eu ia dizer: sou eu, Paulo. Não é você não. Eu sou o maior. Minha mãe diz uma frase que eu acho muito legal. Ela diz: eu sei o grau da minha santidade. E todos nós sabemos. E também sabemos o grau da nossa de santidade. Agora eu me corrigi, nosso pecado, de onde a gente erra, de onde a gente peca, sabe? O grau de onde a gente, o nosso calcanhar de Aquiles, sabe? Que aquilo ali você suporta tudo, o inimigo também sabe. Mas quando nós estamos fortalecidos em Deus, obedecendo o que Ele nos mandou fazer, aqueles varões saem dali e eles vão fazer o que o Senhor mandou que eles fizessem. Eles ficaram em Jerusalém até que do alto eles foram revestidos de poder. E gente, nós estamos no ano da unção, não passou ainda não. Não é porque nós não estamos mais trazendo sermões sobre unção. Você diz: não, Deus quer derramar ainda unção sobre mim e tua vida. Aleluia, glória a Deus. E é a unção que quebra e despedaça todo jugo. E talvez o seu jugo hoje cheguei aqui em agosto e estou pensando: Jesus sumiu. Eu não vejo Jesus. Jesus, onde tu está, Jesus? Está na nuvem? Onde tu está? Ele quer se mostrar para você. Ele quer que tu permaneça firme até que Ele venha. Ele quer que aquele amor lá do início, Ele volte. Aleluia. Aquele amor que você fala assim: eu tenho que falar de Jesus. Não
alguém, eu tenho que falar, e não é só não tá, porque muitas vezes alguém fala assim, não, para pregar é não tá. Vocês sabem quanto eu corro daqui, mas eu estou lá na sala e todo o tempo bate alguém lá na porta, é oração, quer conversar, é isso, aquilo, porque nós precisamos ser testemunha onde nós estamos, onde nós estivemos. Mas qual tem sido o meu e o teu testemunho? O meu e o teu testemunho, ele está muito relativo, ele está muito relacionado aonde eu tenho mantido o meu foco. O foco daqueles discípulos estava em Jesus que havia subido. E se eles estacionassem ali, hoje nós não estaríamos falando dos Atos dos Apóstolos, de como a igreja cresceu, de como eles se tornaram mártires. A maioria deles perderam suas vidas por amor a Ele, por amor a Deus, por amor à pregação da palavra, para que o Evangelho chegasse a mim e até vocês. E nós não queremos perder nada. A primeira coisa que precisa perder é a minha carne, a minha tua vontade. Porque de manhã, quando a gente tem que levantar para o trabalho, a gente faz a carne perder a vontade, porque senão no final do mês não cai o dinheiro na conta. Mas eu vou te dar uma notícia: nossa carne precisa morrer, a gente precisa emagrecer. Sabe por quê? A porta do céu é estreita e eu preciso estar fininha. Essa carne precisa morrer, ela precisa murchar para passar. E eu não vou passar se eu estivesse levando essa irmã agarrada aqui, ó. Ela me fez o mal. Ela me fez o mal. Não ia passar. Não ia passar. Por que estão olhando? Muitas vezes o foco está na situação difícil, política, econômica, que o nosso país está roubando os valores. Muitas vezes o foco está porque você não está conseguindo dar conta da criação dos teus filhos. E aquilo sim está tomando os teus pensamentos. Não é que você não tem que pensar, não é que você não tem que resolver. Mas a Bíblia diz: não andeis ansiosos. Antes sejam conhecidas as vossas súplicas diante do Pai, com orações, súplicas e ações de graça. Faça petições, coração, súplica e ações de graça. Quando a ansiedade está querendo tomar conta de mim, quando eu estou querendo perder meu foco, igual Pedro que andava com Jesus e quando estava no meio de uma tempestade no barco e que de repente vem Jesus andando sobre as águas e eles pensam que é um fantasma, de repente eles veem que é Jesus e falam: tá bom, se é Jesus mesmo, me manda aí ter contigo. E de repente Pedro começa a andar no sobrenatural, porque até hoje quem andou sobre as águas foi Pedro e Jesus. E ele está ali, enquanto ele mantinha o foco em Jesus, enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava no sobrenatural, ele estava fazendo o mesmo que Jesus, ele estava vivendo o mesmo que Jesus, ele professava o mesmo que Jesus, ele estava sendo o mesmo que Jesus. Mas quando ele se distrai, quando ele tira o foco dele, de Jesus, ele começa a afundar. Assim é na minha e na tua vida. Você vai lembrar e falar: eu antes conseguia fazer, porque o teu foco estava no Senhor. Porque a primeira coisa que você fazia de manhã era dobrar o teu joelho em oração. É porque você passava muito tempo com Ele, você tinha prazer em ler a palavra dEle, em falar sobre Ele, em ter amizades que te levavam para perto dEle. E quando isso para de acontecer, o teu foco começa a mudar. E aí sim, a ansiedade, ela vai tomar conta da minha e da tua vida. E eu todo momento fico falando isso pra mim: oração, súplicas e ações de graça. Oração, ore todo o tempo. Orar, e pessoas olham pra mim e falam assim: eu tô falando sozinha, né, amor? Tô falando sozinha, eu tô orando. Não tô falando sozinha, não, eu tô falando com o Pai. Porque a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Súplica, eu vou pedir: Pai, eu sei que eu não mereço, Pai. Eu sei que eu sou pecadora. Eu sei, Deus, que se for por mim, não vai acontecer nada. Mas a tua palavra me diz que se nós pedíssemos em teu nome, tu faria. Aleluia.
ações de graça. Pai, eu não estou vendo. Está cada vez mais difícil. Um dia fura o pneu, um dia não tem dinheiro para aquilo, um dia o filho chega com uma notícia ruim e só vai piorando. Mas eu creio que o meu rei, eu creio que o meu Cristo se levantará. Aleluia. E de uma coisa eu tenho certeza: nada se compara com a glória que em nós há de se revelar. Então, quando quiserem levar o teu foco, e muitas vezes tem portadores de notícias que querem tirar você e pode falar: você não vai ficar, que calma é essa? Está desabando o mundo e você está em calma. Você lembra? Oração, súplica e ação de graça. Oração, súplica, ação de graça. Oração, súplica e ação de graça. Eu estudei esse texto, eu falei: Senhor, esse texto fala para não andar ansioso. Mas como assim, como assim, como assim, como assim? E o Senhor falou: a receita está em oração, súplica, ações de graça. Onde está o teu olho? Onde está o teu foco? Varões galileus da igreja frutifica. Para onde você está olhando? Aleluia. Jesus foi. Está tardando, tá? Quando virem os rumores de guerra, está perto do fim. Muitas profecias já se cumpriram. O rei está voltando. Precisamos nos manter firmes no propósito, porque vai piorar. Eu queria dizer para você: vai melhorar, mas aqueles que esperam em Deus. E pastor Fábio diz que nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja do arrebatamento. E nós vamos subir. E tem algo que eu quero terminar e dizer, que é lindo, mas que algumas pessoas não gostam de ouvir, mas que para os discípulos era honra quando eles morriam, porque eles diziam: eu vou ver o meu rei. Eu sei que nós temos dificuldades em lidar com a morte. Tem pessoas que falam: não fale morte, mas é a única certeza do homem depois que o pecado entrou. O Senhor não nos fez para morrer, o Senhor nos fez para sermos eternos com Ele, e isso já está sendo consertado, porque no céu nós seremos eternos. Mas se nós compararmos o tempo que vivemos aqui, não se compara com a eternidade, querido. Tem mais tempo lá no céu do que aqui na terra. Eu creio que lá, que aqui o Senhor sabia que não ia dar certo, eu terei no mínimo um 7,5. Eu creio. Porque diz que teremos um corpo transformado. Então eu creio que lá um 7,5 no mínimo, para compensar. Como você não teve na terra? Mas essa tem que ser a sua certeza. Essa tem que ser a esperança do cristão. Sim, eu amo meus filhos, eu amo meu marido, eu amo a minha igreja, mas nada pode ocupar o lugar do Senhor Jesus na sua vida. Esse desejo, essa vontade de querer ver o Rei. Aleluia. Zacarias 14:4, se coloque de pé para a gente terminar lendo esse texto. Eles estavam no Monte das Oliveiras. E quando aparecem para eles esses dois varões, e esse Monte das Oliveiras é um lugar onde aparece muitas vezes na Bíblia. Nós vamos ver lá em Lucas, nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus. Ele vai lá no Monte das Oliveiras, que tem aquela visão geral de Jerusalém. Ali ele chora. E ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas. Quantas vezes te quis ajuntar como pintinhos debaixo das minhas asas. Sabe por que o povo de Israel não recebeu Jesus como Salvador? A grande maioria está até hoje esperando um rei. Por isso que os discípulos perguntam: quando vai estabelecer o teu reino? O reino do Senhor. Nós temos que pedir para que venha a essa terra manifestados na minha e na tua vida com ações do reino, de amor, de esperança, de fé, de benevolência.
de longanimidade. Esse é o reino de Deus que tem que vir para nós. Mas o reino de Deus nessa terra não tem a ver com luta, não tem a ver com espada. E eles queriam isso. Um rei que ia destronar Roma. E Jesus veio para destronar o império das trevas. Esse império das trevas na minha e na tua casa. Que você vai dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, sim. Eu e minha casa subiremos ao Senhor. Subiremos ao céu. Vamos juntos, vamos juntos. As circunstâncias têm dito que não. Mas sim, você vai profetizar. Você vai abrir a tua boca e até que ele venha, você vai ter. Foi no Monte das Oliveiras que os discípulos oraram juntos e louvaram ao Senhor. Foi lá no monte, lá das Oliveiras, que Jesus foi orar. Que Jesus foi chorar. Porque estava chegando a hora e ele estava sentindo as minhas e as tuas dores. Os pecados meus e teus. Pensa em tudo de ruim que você já fez e ainda faz. Estava sobre os ombros dele. Lá ele chora, lágrimas de sangue, suou sangue, gotas de sangue, chorou. Deixou os discípulos orando com ele para ter companhia e ficou sozinho, desamparado, porque os discípulos não aguentaram e dormiram. Quantos de nós estamos dormindo? Jesus está voltando, é tempo de acordar. E dizemos para o futuro: se o Senhor permitir, eu farei. Façamos planos, sim. Não estou dizendo não faça planos, porque Paulo vai advertir os tessalônicas que não queriam mais trabalhar. Não vamos trabalhar não. Por quê? Jesus vai voltar e ele fala: vai trabalhar. Por isso que eu digo que Paulo falava de uma forma. Você lê o texto? Ele fala para não ser pesado a teu irmão. É como se ele dissesse assim: vagabundos. Não arruma desculpa na palavra de Deus, não. Falar que a palavra de Deus com a tua preguiça. Vai se aprumar e vai trabalhar. Porque hoje tem um monte de mimimi. Quando você lê a palavra de Deus, Jesus não usava meias palavras, não. Mas nós estamos com medo de dizer a verdade da palavra de Deus. Que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida. E que Ele está vindo nos buscar. Lá no Monte das Oliveiras, Oliveiras de verdade. A oliveira era virar a azeitona. O processo para fazer a azeitona é ser esmagada, é ser moída. Ali representava, ele sabia, aquele momento ali, que ele seria esmagado, que ele seria moído. E ele ora: Pai, se possível, passa de mim nesse cálice. Quantas vezes eu estou dizendo: Deus, eu não aguento, e você se sente menos, não, até o próprio Jesus não aguentou. Mas sabe qual é o segredo? Entrega para o Senhor e diz: Pai, mas todavia seja feita a tua vontade. Quando você abre esse espaço, quando você abre essa porta, diferente de Satanás, que é invasor, quando você dá uma brecha, ele entra, assim como ele entrou em Jesus, reveste ele de força e deu força e vigor para ele levar a morte na cruz até o fim. Lá nesse mesmo Monte das Oliveiras, após a ressurreição dele, ele ascendeu aos céus. Foi lá no Monte das Oliveiras que os discípulos viram os dois varões que falaram com ele: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Zacarias 14:4. Põe para mim, por favor. Naquele dia estarão seus pés sobre, diga, o Monte das Oliveiras,
Mas quem disse que Deus chama e escolhe quem é conhecido? Assim como ele chamou aqueles discípulos lá na Galileia, que não tinham nome, que não tinham fama, que não tinham status, Jesus chama você hoje. Jesus quer você hoje se entregando a Ele para ser testemunha dEle. Tanto em Jerusalém, no teu trabalho, na tua casa, Samaria, aquele que não é pessoa nem graça, não está muito contigo, Judeia, aquele que está um pouquinho mais distante, e todo o confim da terra, onde a sua voz chegar. Hoje a nossa voz chega, porque você tem a sua rede social, você tem uma comunidade, usa ela para falar do amor de Deus, que vai chegar nos confins da terra. Quem lembra de Isaías 6? Que diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe onde está Jesus hoje? Assentado sobre um alto e sublime trono. Ele subiu e está à direita de Deus. E os anjos dizem: Santo, 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 Santo Senhor misericórdia. E toda a terra está cheia. Interessante nesses anjos, eu prometo, toca a mão, é que a Bíblia diz que aqueles anjos, eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o quê? Com 2 cobriam seus? Com 2 cobriam o quê? Cobria seu rosto. Com 2 cobriam o quê? Pode falar. 2 cobriam o rosto. Diga, cobriam o rosto. Cobriam o quê? Cobriam seus pés. Eram 6. E com 2 faziam o quê? Voavam. Por que será que esses anjos cobriam os pés? Onde é que esses anjos ficam? Na glória de Deus. Dizendo: Santo, 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 Santo. Eles cobriam os pés porque a glória do Senhor, ela ainda não está no tempo de ser vista a olho nu por você. Mas o texto diz que naquele dia estarão os pés de Jesus sobre o Monte das Oliveiras. E quando ele colocar os pés no Monte das Oliveiras, a terra vai tremer. E até que o Senhor venha, até que esse dia chega, é onde tudo começou, lá no Monte das Oliveiras. Porque Deus é Deus de começo, é de meio e é de fim. Aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida, Ele jamais vai te deixar no meio do caminho.